Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Emerson Bardelotti e esse é o Paz e Bem de toda segunda-feira, hoje, 4 de agosto de 2025. Continuamos a nossa reflexão sobre o livro do mês da Bíblia, que é a Carta aos Romanos, tendo como texto base o livro de Carlos Mesters e Francisco Orofino, Uma Proposta Libertadora, a Carta de Paulo à Comunidade de Roma, publicado pelo SEBI. Se você quer adquirir esse livro para acompanhar nossas reflexões de toda segunda-feira, entre no site do SEBI, www.sebi.org.br, e adquira o seu exemplar. Então, na semana passada, na segunda-feira passada, nós falávamos sobre a introdução da carta, a situação que gerou a carta, a divisão da carta. Quem perdeu essa conversa é só assistir a nossa conversa, a nossa roda da segunda-feira passada. E hoje, gente querida, gente amada, 7 chaves de leitura. 7 chaves de leitura. Para fazermos um estudo mais abrangente da carta à comunidade de Roma, vamos ver alguns temas que são fundamentais nesse longo escrito de Paulo, como chaves de leitura dentro do seguinte esquema. Primeira chave de leitura: o Evangelho de Paulo. Paulo tem consciência de que transmite e defende o seu Evangelho. Gálatas 1, versículo 1. Romanos 1, versículos 15 a 16. Para ele, o Evangelho significa a força salvadora de Deus agindo na total gratuidade, atingindo qualquer pessoa, seja judeu ou seja gentio, em um mesmo plano de amor para toda a humanidade. Paulo começou a desenvolver esse pensamento teológico na carta aos Gálatas. Mas é na carta à comunidade de Roma que lhe dá uma forma mais definitiva. Essa reflexão ocupa a parte principal da carta, do versículo 16 do primeiro capítulo até o versículo 39 do 8º capítulo. Para termos uma visão mais nítida da reflexão central de Paulo, vamos subdividi-la mais detalhadamente. Acompanhe aí na sua Bíblia. Nós estamos utilizando a Bíblia da Edições Paulinas, da qual um de seus organizadores é meu querido professor de Bíblia, Matias Grenzer. Há outros, mas eu ressalto Matias porque foi meu professor no mestrado, no doutorado, e acompanha a minha caminhada. Muito boa essa Bíblia. Então, subdividi-las mais detalhadamente. Primeiro texto, Romanos 1, versículo 16 e 17. Romanos 1, versículo 16 e 17. O tema geral é apresentado. O Evangelho é a força de Deus para a salvação de todas as pessoas. Depois, Romanos 1, versículos 18 a 32. Os gentios e o seu modo de viver. Eles estão cegos pela idolatria e não percebem a presença de Deus na criação. Dessa forma, vivem na injustiça e no pecado. Romanos 2, de 1 a 11. Os judeus
e o seu modo de viver. Eles estão cegos pela observância da lei e assim não conhecem a Deus. Por isso também vivem na injustiça e no pecado. Romanos 2, versículos 12 a 29. Nem a lei de Moisés, nem a circuncisão são caminhos garantidos de salvação. Converter-se ao judaísmo farisaico não dá garantia nenhuma de justificação. Romanos 3, de 1 a 20. Diante de Deus, nenhum povo é privilegiado, já que todos, judeus e gentios, são pecadores. Dessa forma, segundo Paulo, todos vivemos na injustiça, ou seja, não vivemos de acordo com os desígnios de Deus. Romanos 3, versículo 21 a 31. A justiça de Deus, a nova maneira de viver como justo, realiza-se na fé em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Romanos 4, de 1 a 25. Paulo apresenta o exemplo de Abraão, que sem observar a lei, mas vivendo unicamente na fé, soube esperar contra toda a esperança, tornando-se assim o modelo de uma pessoa justa. Romanos 5, de 1, Romanos 5, versículo 1, ao capítulo 6, versículo 11. Segundo o exemplo de Abraão, nossa esperança é viver e morrer como Jesus Cristo. Dessa forma, ressuscitaremos com Ele. Romanos 6, versículos 12 a 23. Viver em Cristo é estar completamente sob o domínio da ação gratuita de Deus. Romanos 7, versículo 1 a 25. Vivendo sobre a graça de Deus, a pessoa batizada é libertada do jugo da lei e do pecado. Romanos 8, versículo 1 a 39. Paulo conclui com sua grande proposta: assumir a vida nova no Espírito. Assumir a vida nova no Espírito. Então vocês podem ver que essa primeira grande chave de leitura, ela apresenta o Evangelho como força de Deus para a salvação de todas as pessoas. E nós que da boca para fora falamos que somos seguidores de Jesus, se não praticamos, se não agimos, se não atuamos pelo social, não vai dar muito certo. Porque a fé em Jesus de Nazaré é muito importante, mas ela está de mãos dadas com as obras, com as ações, com as atitudes que tomamos e fazemos. Segunda chave de leitura da carta de São Paulo aos Romanos é a gratuidade da fé ou a observância da lei. Esse assunto será sempre uma questão fundamental para a leitura de Romanos e para a vivência do Evangelho em qualquer tempo ou lugar. A posição de Paulo é denunciar o fechamento de alguns fariseus convertidos, em uma observância cega da lei, desprezando a gratuidade do amor de Deus. Pode conferir aí na sua Bíblia, Romanos 3, 21 a 31. Na carta, Paulo lembra que a lei por si só nada vale. Não se coloca Deus contra a parede afirmando: eu cumpri tudo o que foi prescrito na lei, logo estou salvo.
Ninguém se salva a si mesmo através da rígida observância de preceitos legais. Ninguém se salva a si mesmo através da rígida observância de preceitos legais. Romanos 9, versículos 14 a 24. Assim, Paulo combate veementemente, qualquer pretensão que uma pessoa tenha de poder salvar-se por si mesma, valendo-se unicamente de seus esforços próprios. Meritocracia não cabe para Deus. Não são seus méritos próprios. Ninguém se torna justo observando cegamente preceitos legais. A conclusão de Paulo é que a justificação de uma pessoa não vem pelas obras prescritas na lei de Moisés. Para Paulo, Jesus ressuscitado é a maior prova do amor gratuito de Deus. Apesar e apenas esse amor gratuito pode salvar a todos, inclusive os gentios, que nunca adoraram a Deus. Esses gentios nada fizeram para Deus, e no entanto, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, Deus lhes faz uma proposta de salvação. Quem crê em Jesus Cristo encontra a salvação de Deus. Romanos 10, versículo 10. E sem precisar de lei alguma. Os gentios, que nada mereceriam da parte de Deus, encontram agora a salvação, gratuitamente. Segundo Paulo, esse é o cerne do Evangelho, uma boa notícia de salvação para toda a humanidade. Quer sejam judeus, quer sejam gentios, Jesus veio para todos e todas. Terceira chave, fé ou obras? A questão central. Esse assunto, de certa forma, ligado ao anterior, também é bastante polêmico, principalmente depois da Reforma Protestante. Os teólogos da Reforma davam ênfase à salvação pela fé e não pelas obras. Importa aqui para nós entendermos o que Paulo quer dizer ao afirmar que tudo o que não procede de boa fé é pecado. Romanos 14, versículo 23. Para entendermos o pensamento de Paulo, temos que entender também o comportamento dos fariseus, que praticavam as boas obras da lei de Moisés com a certeza de, assim, obter a salvação em suas vidas. Para os fariseus, e não podemos esquecer que Paulo foi um fariseu, Filipenses 3, versículo 5, o justo sempre será justificado por Deus através da observância dos preceitos legais. Tal atitude legalista já tinha sido condenada com muita ênfase por Jesus contra os escribas e fariseus. Mateus 23, versículo 1 a 7. Por isso, na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 26, ao contrário de Paulo, consta: assim também é a fé. Sem as obras, ela está completamente morta. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Paulo não condena as boas obras. O que Paulo condena, gente, o que Paulo condena é dar valor à observância de uma obra sem a fé em Jesus ressuscitado. Vou repetir. O que Paulo condena é dar valor à observância de uma obra sem a fé em Jesus ressuscitado.
O alerta feito aqui em Romanos por Paulo não significa uma condenação das boas obras, mas a constatação de que se vangloriar das obras feitas por mérito próprio pode ser tão fatal quanto transgredir as normas legais. A conclusão de Paulo nessa questão é clara. Nós sustentamos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 3, versículo 28. Quarta chave, viver no Espírito. Para Paulo apresenta a vida cristã como a vida de uma pessoa libertada pela ação do Espírito Santo. Romanos 8, versículo de 1 a 4. Quem se apresentou ao batismo vive agora segundo o Espírito, e não mais segundo a carne. Romanos 8, versículo 4. Ou seja, Paulo faz uma oposição entre espírito e carne. Para ele, carne significa viver dentro das propostas da mentalidade daquela época. Repetindo, para ele, carne significa viver dentro das propostas da mentalidade daquela época. A cultura greco-romana como propostas e atitudes opostas ao Evangelho. Era marcada pela idolatria, um comportamento que afasta os gentios de Deus. Assim, para Paulo, carne não significa corpo, mas sim um comportamento mergulhado na escravidão do pecado, seguindo seus próprios instintos egoístas. Esse era o modo pagão de viver. Viver no Espírito, ao contrário, define a vida dos que agora são filhos e filhas de Deus. As pessoas batizadas foram adotadas como filhos e filhas em Jesus Cristo. Romanos 8, versículo 15. Passando a ter uma nova relação com Deus. Essas pessoas, congregadas na comunidade, traduzem um novo relacionamento com Deus em atitudes práticas no seu relacionamento com o próximo. E o próximo é aquele que está mais próximo de mim no caminho. Essas novas atitudes revelam um comportamento alternativo ao da sociedade da época. O batismo liberta. Liberta a pessoa da escravidão, do pecado e da morte. As pessoas batizadas são vencedoras de todos os apelos da carne, graças àquele que nos amou. Romanos 8, versículo 37. Quinta chave, a situação de Israel no mistério da salvação. Paulo era um teólogo judeu formado em Jerusalém. Após uma dura experiência pessoal, ele descobriu a ação gratuita de Deus em Jesus Cristo e mudou radicalmente de vida. Ao assumir os ensinamentos de Jesus, Paulo não deixou de se perguntar a razão do grande mistério de seus irmãos de fé terem recusado a proposta vinda da parte de Deus e assim terem crucificado Jesus de Nazaré. Tal fato era uma interrogação dolorosa para ele. Romanos 9, versículo de 1 a 5. Diante dessas dúvidas angustiantes, Paulo escreve uma espécie de artigo sobre o assunto. Inclui essa reflexão na forma de uma unidade independente dentro da carta à comunidade de Roma, que está ali, capítulos 9 a 11. Não deixem de ler, tá? Por meio desse escrito, ele busca aprofundar as relações entre judeus e cristãos.
Para Paulo, o verdadeiro Israel são os descendentes legítimos de Abraão, aqueles que herdam a verdadeira fé assumida por Abraão. Romanos 9, capítulo 6 a 13. E recebem da parte de Deus a misericórdia na total liberdade divina. Deus é misericordioso com quem lhe agrada. Romanos 9, 14 a 29. Dessa forma, os gentios que recebem essa misericórdia e chegam ao conhecimento de Deus, tornam-se também herdeiros de Abraão. No entanto, os gentios devem reconhecer que só chegam à graça através da fé, preservada e transmitida pelos judeus ao longo da história. Romanos 9, versículos de 30 até o capítulo 10, versículo 13. Se Israel não aceitou o evangelho trazido por Jesus, isso não significa que Deus rejeitou Israel. Romanos 10, versículo 14 até o capítulo 11, versículo 10. Pelo contrário, os gentios são chamados para que Israel desperte e possa acolher a ação salvadora de Deus, ressuscitando também os judeus para o reino. Romanos 11, versículos 11 a 15. Mas não podem desprezar o momento pelo qual passa Israel. O povo de Israel sempre será a raiz histórica da fé que os gentios agora estão abraçando. Os gentios são os frutos que se alimentam por essa raiz histórica. Romanos 11, versículos 16 a 36. Sexta chave, a releitura do Antigo Testamento. É evidente que Paulo entrou em conflito com muita gente dentro das igrejas cristãs. A partir de seu processo de conversão, de sua transformação, de sua vida familiar, em uma grande cidade da diáspora, pela sua visão de mundo, Paulo pensava de uma maneira totalmente diferente de muitos seguidores de Jesus que nunca tinham saído da Palestina. Ele tinha sido um fariseu por formação e por opção. Gálatas 1, versículo 14, Filipenses 3, versículo 6. Estudou em Jerusalém com Gamaliel, um grande mestre da época. Atos 22, versículo 3. E aprendeu as normas e as regras de interpretação das escolas rabínicas. Por isso mesmo, Paulo lê e interpreta os livros do Antigo Testamento de uma maneira própria. Bem diferente de alguém como Tiago, por exemplo. Basta comparar Gálatas 3, versículo 6 a 29, com a carta de Tiago, capítulo 2, versículo 21 a 23. A cabeça pensa a partir de onde estão os pés. A cabeça pensa a partir de onde estão os pés. Paulo lê e interpreta as Escrituras a partir de sua experiência pessoal no meio das comunidades originadas por sua pregação entre os gentios, surgida nos grandes centros urbanos de cultura grega e dominadas pelo Império Romano. Um ambiente bem diferente da zona rural da Palestina, onde o próprio Jesus tinha atuado. Ele usa imagens e exemplos tirados do ambiente urbano, como os jogos próprios de uma cidade grega. 1 Coríntios 9, versículos 24 e 25, e Filipenses 3, versículo 12 a 14. É Paulo, atenção a isso, hein? É Paulo que vai chamar de Antigo Testamento as Escrituras que ele recebeu da tradição judaica. 2 Coríntios 3, versículo 14. Esses livros foram escritos para nossa instrução, mas também para manter acesa a chama da nossa esperança. Romanos 4, versículo 18, depois 15, versículo 4.
nos ajudando a compreender o plano salvífico de Deus, que busca redimir a humanidade, salvando igualmente judeus e gentios, no mistério de Cristo. A última chave, a sétima, a vida em comunidade. Nas recomendações que escreve na carta, Paulo deixa claro que a vida em comunidade implica em alguns critérios. Um primeiro critério é que a vida concreta de uma pessoa batizada traduz a sua opção pela vida no Espírito. Romanos 8. Um segundo critério é que uma pessoa batizada deve respeitar seu próprio corpo. A pessoa deve lembrar que seu corpo agora é templo do Espírito Santo. Romanos 12, versículo 1. Um terceiro critério é que a congregação desses vários corpos forma um único corpo em Cristo, a comunidade, a igreja. Romanos 12, versículo 4. Talvez, para nós hoje, esses três critérios apontados por Paulo possam sugerir algum moralismo, tanto na questão das atitudes quanto nas propostas de comportamento. O que temos de entender aqui, atenção, o que temos de entender aqui é a fundamentação que Paulo está fazendo de uma espiritualidade chamada martiria. O que é a martiria? É o testemunho. Testemunho público dado por um cristão ou uma cristã. Ter uma atitude pública naquela época era algo arriscado, que podia dar cadeia ou morte. Paulo pede que os seguidores e as seguidoras de Jesus tenham um comportamento digno e condizente com a situação de quem estava pronto para um inesperado encontro com as autoridades, através das perseguições promovidas pelo Império. Por isso mesmo, Paulo pede que as igrejas em Roma sejam prudentes diante da violência promovida pelas autoridades do Império. Romanos 13, versículo 1 a 7. Enfrentar o Império não significa apenas enfrentar as autoridades, mas também todo o estilo de vida. Todo o estilo de vida, a religião, as instituições, a ideologia, enfim. Tudo o que sustentava o sistema imperial. As comunidades deveriam apresentar um modo de vida alternativo a tudo isso. Romanos 12, versículo 2. Paulo lembra que em qualquer comunidade existem os fortes e os fracos. Para ele, fracos são aqueles que ainda não estão preparados para viver na radicalidade a ação evangélica pedida por Jesus e que impedem a ação de Deus por estarem presos às práticas religiosas ultrapassadas do judaísmo. Romanos 14, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 13. Os fortes devem ter paciência e suportar a debilidade dos fracos. Romanos 15, versículo 1. Mas as fraquezas de uns na comunidade não deveria ser um empecilho à evangelização da grande cidade. É preciso viver não para si mesmo, mas para o Senhor. Romanos 14, versículo 6, até o versículo 8. Então, gente querida, gente amada, nessa última chave de leitura, a vida em comunidade, olhando para as nossas comunidades hoje em dia, tomadas pelo fundamentalismo religioso, pelo fanatismo,
tomadas por um ódio ao diferente. Ah, fulano é da teologia da libertação, ele não presta. Ele é um herege. Cai nisso aqui que Paulo fala nesse final. Para ele, fracos são aqueles que ainda não estão preparados para viver na radicalidade a ação evangélica pedida por Jesus e que impedem a ação de Deus por estarem presos a práticas religiosas ultrapassadas. Práticas religiosas ultrapassadas que estão voltando no discurso de alguns líderes, de alguns falsos profetas. Na próxima segunda-feira, dia 11 de agosto, nós começamos a trabalhar, porque o livrinho traz 15 círculos bíblicos. Então, na próxima segunda-feira, a gente começa a trabalhar com o primeiro círculo bíblico sobre a carta do apóstolo Paulo à comunidade de Roma. Justamente, Paulo apresenta-se à comunidade de Roma. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima segunda-feira aqui no Paz e Bem. Paz e Bem, vida longa. O próximo.